Instrui ao menino no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Como que a gente faz para discipular o coração dos filhos? Nesse vídeo vou falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. E eu quero compartilhar com vocês 4 passos que podem te ajudar a discipular o teu filho, a instruir o teu filho no caminho do Senhor, a conquistar o coração do seu filho para o Senhor. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Para você que acompanha o meu canal, você sabe que aqui eu falo para mães, mas hoje esse assunto também pode ser para os pais, pois a criação de filhos não é só uma responsabilidade da mãe, e sim dos pais, o pai e a mãe. Como vocês viram aqui em Provérbios 22:6, é para os pais instruírem os filhos no caminho do Senhor. Você, papai, e você, mamãe, como os responsáveis pelo seu filho, vocês precisam demonstrar Cristo, vocês precisam adorar Cristo, vocês precisam vivenciar Cristo todos os dias. E por meio das suas experiências, das suas atitudes, dos seus exemplos, isso vai ser um discipulado para o teu filho. Você precisa reconhecer o Senhor como o Deus da sua vida. Para isso, você também precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ter comunhão com o Senhor e se achegar mais a Ele e aprender mais dele. Pois, como você vai ensinar se você está vazio? Então você precisa ser preenchido, estar na leitura, estar buscando, e isso também está dando exemplo para o seu filho, porque ele está vendo você lendo a Bíblia, você tendo comunhão com o Senhor, você orando. A vida de vocês seja um modelo do que eles querem para eles com vida espiritual. Que eles possam ver em vocês o amor ao Senhor que vocês têm em servir, em ler a palavra, em estar em adoração, em oração, em comunhão, vivendo em comunhão lá na igreja, tendo as reuniões, participando. Esse modelo, esse exemplo de vocês, primeiro, é o que vai conquistar o coração deles, é o primeiro passo para conquistar com que eles observem vocês e eles queiram isso para a vida espiritual deles. No nosso cérebro existe algo que se chama neurônios espelho. O seu filho, quando ele vê você orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão, as atitudes, dando esse exemplo inicial, esse neurônio espelho dele vai fazer com que ele aprenda isso por imitação. Os neurônios espelhos possibilitam a nós, seres humanos, o progresso na nossa comunicação, compreensão e o nosso aprendizado. E isso também é igual nas crianças. É através desses neurônios espelhos que as crianças aprendem. Por exemplo, a aquisição da fala, ela se dá por imitação. Conforme a criança vê nós falando, ouvindo o som das palavras, nós nos comunicando com ela, por isso que é tão importante a gente conversar com o bebê desde pequeno, porque isso já vai trazendo aprendizado para ela. Então, ela vai aprender a fala vendo nós falando e ouvindo os sons das palavras que nós falamos, e isso se deu por conta dos neurônios espelhos que elas usaram para imitar e, consequentemente, aprender. Também, por meio dos neurônios espelhos, outras aprendizagens podem acontecer, como, por exemplo, a interação com os objetos, com os brinquedos, as primeiras tentativas de se alimentar sozinho, as primeiras interações sociais com outras crianças, enfim, seja do ponto de vista físico, emocional, social, cognitiva, inúmeras conquistas das crianças se dão por meio da imitação. As crianças observam em todo o tempo. Também são capazes de aprender aquilo que a gente não quer que elas aprendam, que efetivamente nós não queremos ensinar. Por isso que é muito importante nós inicialmente prestarmos atenção na nossa atitude e darmos um exemplo para a criança. Por exemplo, quando o teu filho vê você brigando com alguma pessoa, lógico que você não quer que o teu filho faça isso, que ele brigue ou que ele grite com uma pessoa, mas ele vai aprender aquele comportamento por ter observado, e ele vai entender que ele também pode reproduzir aquele aprendizado, mesmo que você não queira que aquilo tenha sido algo que ele aprendeu, ou quando você fala uma palavra indevida, um palavrão. Entendem a seriedade de nós prestarmos atenção no nosso comportamento? E é claro que vez ou outra a gente vai sair
fora de si e vai descontrolar. Nós somos seres humanos. E é muito importante você voltar e pedir perdão ao teu filho e retroceder e ensinar o correto. E mostrar para ele que naquele momento que você estava brigando, aquilo não foi adequado. Se ele viu uma situação de briga entre você e um vizinho na frente dele, você faça as pazes para que ele também entenda o aprendizado correto sobre essa questão. Ou se foi uma palavra que você falou indevidamente para ele, reconheça o teu erro. Nós somos seres humanos, nós vamos errar. O problema é nós deixarmos esse aprendizado penetrar na cabeça da criança, porque ela vai aprender, mesmo que a gente não queira, porque ela está o tempo todo observando o nosso comportamento. Deuteronômio 6, de 5 até o 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui nós podemos entender que a palavra nos traz a questão de sermos intencionais na criação dos filhos. E nessa parte eu vou dividir em duas etapas. Aqui nos versos de 4 a 6, nós podemos observar a questão do eu conheço a Deus. Então, primeiro vai ter que começar no papai e na mamãe. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso reconhecer que Ele é único e Senhor e que tudo que eu tenho ou que eu sou, eu devo a Ele. Que não adianta eu querer criar um filho nos caminhos do Senhor se eu não estou nesses caminhos. Se eu não conheço quem é esse Senhor, esse Pai de amor. Para que eu ame ao Senhor de todo o meu coração, eu realmente preciso conhecer quem é este Deus. E para ter essas palavras cravadas no meu coração, eu preciso estudá-las, conhecê-las e entendê-las. Isso significa que eu preciso investir tempo estudando a palavra de Deus em comunhão, orando, buscando o Senhor. Pode ser que você pense assim, não, mas eu já conheço a Bíblia. Mas a palavra fala que nós precisamos renovar. Então quer dizer que quanto mais você lê, quanto mais comunhão você tem, mais você adora, mais você ora, mais você busca, mais você vai ter. E mais o seu ouvido vai estar sensível ao Espírito para que ele te direcione quanto às suas ações, às suas atitudes, às suas emoções, na criação do teu filho e na sua vida espiritual. Se eu quero atingir o alvo, que aqui no caso é ser intencional na criação de um filho, eu preciso seguir o mapa. E qual é o seu mapa para a criação? Tá bem aqui. Eu preciso conhecer bem o caminho e obedecer o direcionamento de quem sabe, que é Deus. Ele sabe a forma de criar, Ele sabe a forma de conduzir. Então, eu preciso seguir o mapa, conhecer o caminho e obedecer. Segunda etapa, uma vez que eu conheço o caminho, que eu conheço a melhor maneira para chegar no destino, que é ser intencional na criação, agora eu vou precisar ser um guia responsável para conduzir quem está vindo atrás, que são os filhos. E aqui nesses versos Deus nos mostra, quando ele fala aqui, que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tem outra versão que no lugar de intimarás está inculcar. Então isso tem a conotação de que a gente precisa diariamente fazer repetidamente, trazer repetidamente o Senhor. Por isso que ele traz a questão aqui de que é para falar quando estiver assentado, andando pelo caminho, deitando-te. Então é sempre, a palavra precisa ser renovada, sempre trazida. Ou seja, nós precisamos aproveitar todos os momentos para ensinar os princípios da palavra de Deus, para descortinar, tirar as atitudes erradas, para sondar o coração do filho, para louvar e agradecer ao Senhor por sua bondade
E isso sendo ensinado para a criança. Como que nós podemos aproveitar esses momentos de ensino que o Senhor destaca aqui? Que Ele fala, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Alguns exemplos para ser prático. O estar assentado em sua casa no momento da refeição, falando do Senhor. No momento que você está sentado, brincando com o seu filho, falando sobre o Senhor. Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver levando o filho para a escola, quando sair para fazer um passeio, quando for dar uma voltinha no bairro, falando sobre o Senhor. E deitando-te, quando for colocar para dormir, também vai aproveitar esse momento para falar do Senhor. Quando estiver levantando, o primeiro horário do dia, a coisa mais importante, assim que levantar, traz o Senhor, inculcar essa palavra do Senhor. Terceiro passo, culto doméstico. Tenha o hábito de ler a palavra, de orar, de louvar o Senhor em casa, em família, junto pai, mãe, filho, os filhos. E esse hábito é um momento no que não precisa ser um grande tempo, até porque com a criança pequena, eles não dão conta de ficar muito tempo, mas é um momento para pegar a Bíblia, abrir em um texto, e você lê 1, 2 versos, 3 e orar ao Senhor, adorar ao Senhor em família e fazer uma aplicação simples de uma forma que a criança entenda. Pegar aquele texto e fazer uma aplicação no dia a dia, como seria aquela aplicação. E o momento do culto doméstico não é um momento para você dar uma lição de moral na criança, para chamar a atenção da criança, não. Porque senão você vai trazer essa questão de que Deus é algo que castiga e que é ruim, né? A gente sabe que Deus não tira a sua justiça, isso é verdade, mas nós muitas vezes apresentamos o Senhor mais por esse lado e esquecemos do Pai amoroso. E muitas vezes a gente faz ao contrário também, a gente só fala do amor, esquece que o Senhor também é justiça e que Ele é justo. Então a gente também tem que tomar cuidado com essas duas questões. E aqui o momento não é um momento de focar em atitudes erradas, é um momento de adoração ao Senhor. No momento do culto doméstico, o foco é Deus, é de adorar a Ele, é de gratidão, é de engrandecer o nome dEle e é de buscar aprender mais dEle. É para isso que serve um culto doméstico. E essa questão de trazer uma lição de moral ou de corrigir alguma coisa em outro momento, para a criança também ir aprendendo que no momento do Senhor é um momento para o Senhor, o foco é do Senhor. Antes de ir para o quarto e último passo, eu quero saber de você. Conta para mim lá nos comentários. Qual tem sido a sua maior dificuldade na questão de ser intencional com o teu filho, intencional na criação dele? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Vamos compartilhar e vamos criar um grupo em que nós nos ajudamos e que nós oramos um pelos outros. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o like para não esquecer. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Movimento Kids Sem Neura, se inscreve. Se você está a fim de saber sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil na primeira infância, é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Primeira questão de fazer o devocional. Pense no horário e que a criança não esteja com fome, que ela não esteja com sono, que ela não esteja chateada, que ela não esteja irritada ou agitada, porque senão ela não vai prestar atenção em nada. Então, pensar no horário legal, que a criança esteja alerta, desperta e prestando atenção, vai fazer toda a diferença. Segundo ponto do checklist, pense no local desse devocional, que no local não tenha uma TV ligada, ou que não tenha um celular, que não tenha brinquedos por perto, de preferência um lugar mais neutro, que não tenha tanta coisa chamando a atenção da criança para que ela preste atenção em você. Terceira questão desse checklist, antes de começar, orar. Então, antes de começar, convida a criança para orar e aí você pode começar a ensinar essa criança a orar, você falando e ela repetindo, ensinando para ela como que ela pode fazer a oração, que a oração é o momento que ela tem de conversar, de se aproximar com o Papai do Céu, com o Senhor, com Deus. Quarta questão do checklist. Leia a Bíblia. Se você quiser usar algo lúdico, ok, legal, mas é muito importante ler a Bíblia. Leia um verso e tire desse verso um aprendizado para a criança. Não tem problema nenhum você usar um livrinho para ser mais lúdico, uma imagem, mas é muito importante, desde criança, ela já ter acesso à Bíblia, que ela saiba que as palavras da vida estão contidas aqui dentro. Então leia aqui e aí você usa depois o livrinho e vai mostrando as imagens. Por exemplo, a
aquele texto que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o que aprendizado que você pode tirar ali para a criança? Que o Senhor, Ele é a nossa luz, que é Ele quem nos conduz. Então esse aprendizado você pode trazer explicando bem curtinho como esse, ou trazendo uma aplicação para o dia da criança, para a vida da criança, para a vida da família. Quinta questão desse checklist do discipulado: você pode cantar um louvor, e aí você pode cantar um louvor do lugar que você congrega. Se você quiser cantar um louvor infantil, que a criança conhece, que tenha movimentos, gestos, pode ser, mas é uma questão para que a criança aprenda a adorar ao Senhor e que seja um louvor que esteja engrandecendo ao Senhor e não que seja um louvor que você esteja pedindo algo para você. É a mesma questão do culto doméstico. Aqui o momento do discipulado é para o Senhor e não para mim, não venha a mim, né, que Ele traga bênçãos para mim nem nada. Você pode fazer isso no momento particular. Uma criança também precisa aprender de que o Senhor quer sim saber o que ela quer, né? O Senhor fala: pedir, dá-se-vos-á, mas a gente precisa aprender a pedir em Deus. Então aqui o momento do discipulado é um momento para o Senhor. Sexto, respeite o tempo de atenção do teu filho. Uma criança de 1 ano se concentra por 1 minuto, uma criança de 2 por 2 minutos e assim sucessivamente. Então quanto menor for, mais rápido tem que ser. Claro que você não vai sair correndo loucamente, mas lembrar que essa criança vai perder a atenção dela com muito mais facilidade, daí você tem que trazer a atenção dela de novo. Uma forma de trazer a atenção da criança para você quando ela é pequena é você trazendo entonação diferente quando você for fazer a leitura e fazendo alguma coisa que expressa, querendo chamar a atenção da criança. Não acredito! Olha só o que aconteceu! E agora? Então você pode trazer essas entonações diferentes para chamar a atenção da criança. Na hora de louvar, de adorar, usar música que tenha gestos, para crianças pequenas, pequenininhas, vai fazer muito mais sentido. Elas vão ficar mais presas ali e prestando atenção. Então, regula esse tempo do discipulado de acordo com o tempo de concentração da criança. Sétima questão nesse checklist: faça perguntas de checagem para ver se a criança aprendeu o assunto. Então você vai fazer algumas perguntas no finalzinho, breve, 1, 2 perguntas, para ver se aquilo ficou fixado na mente dessa criança. Que nem eu usei o exemplo lá do texto, lâmpada para os meus pés. Você pode perguntar: quem que é a nossa luz? Quem que guia os nossos caminhos? Esperar a criança responder, ou você pode ir ajudando ela, começando a falar o início da palavra para ela, falar o restante. E por fim, a 8ª questão: quantas vezes é legal que você consiga fazer esse devocional todos os dias? É muito importante que você consiga. Se não, parta do início, do quanto você dá conta de fazer um devocional bem feito. Bem feito não quer dizer que tem que ter muitos materiais, não. É o quanto de tempo que você consegue dar com qualidade. Que você foi antes para o Senhor, foi no Senhor e dependeu dele qual era o texto, orou, estava ali disposta diante do Senhor para que Ele te trouxesse o que é que você tinha que ensinar para o teu filho, o que Ele tinha para você naquele verso. Então, assim, a minha sugestão é que seja um devocional todos os dias, mas vai de acordo com o seu tempo e com o que é possível para você, mas faça. É possível só uma vez na semana? Faça. Nós precisamos nos alimentar do Senhor todos os dias e as nossas crianças também. E esse é o momento de que eles estão paradinhos ali e estão voltados para a palavra, para a adoração e para a oração por um breve momento. Era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês nesse caminho de discipular o coração do teu filho para o Senhor. Que o Senhor te dê sabedoria, forças e discernimento para continuar com esse ministério que Ele confiou a você, com essa vida que Ele deu para que você conduza ela nos caminhos do Senhor. E se você gostou do conteúdo, lembrou de alguma mamãe, de alguma família, algum papai, compartilha com ela esse vídeo para abençoar o lar dela. Fico por aqui e eu deixo de sugestão essa playlist para complementar o assunto aqui falado. Beijinhos, até a próxima, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!